A Bíblia diz que um dia Eliseu era um menino cheio de bons negócios. Eu chamaria Eliseu hoje de um empreendedor. A Bíblia diz que ele estava no campo com as suas 12 juntas de boi. Ele era um proprietário, ele tinha uma terra, ele tinha uma estrutura. Hoje em dia seriam as colheitadeiras, os tratores, ele tinha juntas de boi. E ele estava naquele trabalho, preparando uma boa colheita. Um homem passa por ele, chamado Elias, um profeta, talvez o maior até Eliseu, do Antigo Testamento. Ele chega naquele momento, lança sobre ele a capa e fala: oi, é hoje, tem um chamado para você. Eliseu olha e fala: ei, é um homem de Deus. E é essa a chave que eu quero que você leve comigo até o final da minha fala. Ele não olha e diz assim, é o profeta, ele diz, é um homem de Deus. Assim a Bíblia cita os profetas no Antigo Testamento, o homem de Deus. Ele era um homem de Deus, e quando ele lança a capa sobre Eliseu, e se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 de Reis, no capítulo 19, 1 Reis 19. Versículo 19 até o 21. 1 Reis 19. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, pede socorro, a gente ajuda. Todo mundo achou. A Bíblia diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando num campo. Havia 12 parelhas de boi no campo, e Eliseu, ele com a última parelha trabalhava. 19 até o 21. Do 19, não, capítulo 19, versículo 19 até o versículo 21. Eu já estou no 20. Eliseu eu estou no começo do 19. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou ali os bois, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixa eu dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer o fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu Elias com o seu ajudante. Eu acho essa história sensacional. Eu acho essa história linda demais, porque um homem comum, era um homem trabalhador, um homem comum que estava vivendo um dia comum, trabalhando para trazer para sua casa o seu sustento. É assim que eu faço a leitura, para trazer para sua casa o seu sustento. E quando ele vê diante dele a oportunidade de ter uma vida transformada, de ter uma nova história, de ter uma possibilidade de viver as promessas de Deus, ele olha para aquele homem e diz assim: eu só preciso de uma coisa. A Bíblia diz que ele pede um tempo para dar um beijo na mãe e no pai, e é só o que ele pede para Eliseu, porém ele começa a tomar outras atitudes. Eliseu olha para aquela situação, ele volta e fala: peraí, pai e mãe, lembra que vocês disseram que eu ia ser usado por Deus? Isso é a minha versão da Bíblia. Lembra que vocês disseram? Ele diz: lembro. Ele falou: chegou o dia. Um homem de Deus resolveu investir em mim. Ah, que filho, que bom, o que você vai fazer? Eu falei: eu vou com ele, não sei para onde. Ela falou: ok, está abençoado. Isso não está na Bíblia, é a minha versão. Está abençoado. Aí ele fala: ok, filho, pode ir. Ele fala: mas antes eu preciso acabar com algumas coisas que fazem parte do meu passado. Ele olha e ao invés dele dizer: pai, eu estou deixando para o senhor as minhas 12 juntas de boi para que o senhor trabalhe, aquilo era dele. Eu estou deixando para o senhor o gado que puxa os arados dessas juntas de boi. Ele não, ele vai lá, ele queima todos os arados. Ele mata aquele gado, oferece aquele gado para os trabalhadores, para as pessoas que ali estavam, aquele churrascão. Ele prepara, olha para Eliseu e diz: agora eu estou pronto. Por que ele estava pronto? Porque ele só tinha uma opção. Aquilo tinha que dar certo, você entende isso ou não? O grande rolo da vida com Deus, e eu quero que você viaje comigo, o grande rolo da vida com Deus é quando eu entendo que eu tenho outras opções, aí a vida fica pesada. Quando eu acho que eu tenho outras opções paralelas àquilo que Deus nos chama a viver, nunca vai ser simples viver o grande e poderoso tempo que Deus prepara para nós. Eliseu olha e fala: se eu tiver uma segunda opção, talvez no meio da primeira dificuldade eu vou olhar para trás.
Então eu preciso acabar com tudo que eu construí. Eu preciso destruir, entender que eu não posso voltar, que é para lá que eu tenho que ir. Não existe vida com Deus de sucesso se você tiver estruturas no seu passado que ainda chamam a atenção do seu coração. Você está comigo? Não existe vida com Deus de sucesso se você tem algum tipo de segurança que o mundo ainda te dá. Porque sempre vai haver, na primeira dificuldade que eu tiver, se der errado, eu volto. Hoje, infelizmente, você entra, essa semana nós casamos pessoas tão importantes. Jordi e a Delma casaram essa semana, Jordi passou para o nome dele, né? Agora está tudo certo, em nome de Jesus. Mas aí você chega no cartório, você vai marcar o nome para casar, tem vários bloquinhos de cartão de advogados. Se der errado, está aqui o cartão. Liga para esse homem, que absurdo! Que absurdo, o casamento não é para dar errado e não pode dar errado. Não existe a possibilidade. Pessoas hoje entram e falam, eu vou morar junto um tempo para ver se dá certo. Vontade de falar uma besteira. Não é possível que alguém que entre numa estrutura que Deus preparou, pense que aquilo de alguma maneira possa não dar certo. Problema vai ter. Nós consertamos o problema e vamos adiante. Não criamos novos problemas. Você está me entendendo? Quando Eliseu olha para aquilo, ele fala, eu extermino os problemas do meu passado e eu só tenho um plano, não tenho plano B. Eu vou adiante e é para lá que eu vou. Vai ter dias que vai ser muito difícil, ele sabia, e assim foi. Se você depois tiver curiosidade de ver a história de Eliseu, ele chega em momentos que ele entra em casa com fome e a pessoa da casa diz, eu não tenho nada, a não ser um bocadinho de farinha e um pouquinho de óleo. Era um profeta que andava fazendo a vontade de Deus, mas que nem todo dia tinha comida na sua mão. Tinha comida na sua mesa, ele dependia de outras pessoas. Era um desafio. E ele sabia disso, porque Elias já era conhecido, e era dessa forma que Elias vivia. Se você volta um capítulo, no capítulo 19 de 1 Reis, Elias está tendo um momento, 18, desculpe, ele está tendo um momento sensacional diante dos profetas de Baal. Um grande profeta. Um homem cheio de unção de poder que mata todos os profetas de Baal, envergonha o demônio. Pouquinho depois, Jezabel lança uma palavra, esse homem se enclausura e acaba com a vida dele. E toda essa história era conhecida. Eliseu olha para aquilo e fala, peraí, eu só tenho uma opção. Vai ter desafios, você tem que se colocar no lugar de Eliseu agora. Vão ter desafios no meu caminho? Sim. Vou ter dias que talvez eu não saiba nem o que fazer? Sim, mas Deus já preparou o melhor para a minha vida. Deus já preparou os melhores momentos da minha história. Eu não consigo viver os melhores momentos de Deus carregando no meu coração os melhores momentos do mundo. Me entende isso? Eu não consigo viver o melhor, o plano, o sonho de Deus, levando sonhos que não me aproximam de Deus na minha mala. Eu não consigo. E olhando para a mesma Bíblia que fala de Eliseu, ela fala de homens poderosos que foram usados no Antigo Testamento, em especial, que tiveram a mesma escolha, o mesmo dedo de Deus apontado e não deixaram para trás aquilo que precisava. Quem já ouviu a história de Saul? Saul foi um homem escolhido pelo povo e abençoado por Deus para ser rei sobre o povo de Israel. A Bíblia, quando fala de Saul, antes dele ser o rei, diz que ele era um homem garboso, um homem de estatura, um homem forte. Provavelmente era um galanzão, aquele homão bonito. O povo olha para aquele homem, além de bonito, ele era um homem carismático, ele era um homem bom. O povo olha e fala, seria um bom rei para nós. Samuel vai até Deus, consulta a Deus, Deus falou, está abençoado, toca o pau. Saul começa então a sua gestão como rei naquele momento. Num determinado dia vem uma palavra de Deus falando sobre os amalequitas. Os amalequitas foram um povo que torturou o povo dos 40 anos que eles passaram no êxodo, no Egito, no deserto. E os amalequitas trouxeram muitos problemas. E quando então eles atravessam, a palavra vem para Saul dizendo, extermina toda a geração dos amalequitas, tudo. O rei, os filhos do rei e todos aqueles que servem, inclusive animais, e acaba com tudo. Saul reúne uma multidão de soldados e ele vai.
E ele chega diante daquela situação onde ele tinha que estar, e eles então vão lá e exterminam, vence a guerra. No entanto, ele fez algumas escolhas. Ele olha e fala, seria legal, essa é a minha tradução, seria legal eu manter o rei comigo, porque dá moral. Você imagina eu chegar diante de outros reinados e dizer, eu tomei o reinado de Amaleque, e ele é meu escravo hoje. Ele me serve, mas tinha uma ordem de Deus por trás de tudo isso. Ele reúne, então, o povo e fala, o que acha da gente levar esse rei como escravo? Ok, traz o homem para cá. Eles trazem Amaleque, ele olha para o gado e fala, dá para melhorar o nosso rebanho. E leva gado, leva algumas coisas. E quando ele estava ali, já no seu ambiente, no seu reduto, vem o profeta Samuel e começa a ouvir barulho de animais. E ele vê o rei e ele fala, que conversa é essa aqui? Aí ele diz, então, o povo achou legal a gente prender o rei, trazer como escravo. Ele falou, mas você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Extermina tudo aquilo que lembra o passado de uma maneira triste. Porque todas as vezes que aquele povo lembrava dos amalequitas, eles lembravam de uma tortura que eles haviam vivido no tempo do Êxodo, no Egito, na saída do Egito. Lembrava o quanto aquele povo machucou, o quanto aquele povo torturou, quantas pessoas perderam a vida por causa dos amalequitas. E Deus dá uma ordem, tira isso da cabeça, tira da história. Vocês não precisam andar na rua e encontrar, mais uma vez, pessoas que te levam a um tempo de desgraça, a um tempo de tristeza. Quem está comigo? Você não deve levar, acaba com tudo. E ele resolveu levar o melhor. Saul, ele derrotou, mas ele não destruiu. Ele venceu, mas ele não exterminou da sua vida. Você precisa pensar. Quais são os amaleques que se levantaram no seu passado? Quais foram? O que hoje você sentadinho na sua cama ou deitado com a cabeça no seu travesseiro, quando você lembra daquele momento, traz tristeza, traz dor, traz peso, te faz talvez ir até as lágrimas? Quais são? A palavra de Deus para mim e para você é, destrua esse amaleque da sua vida. Precisa destruir, só vencer. Talvez você diga assim, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu nem vivo mais daquele jeito, hoje eu realmente sou livre. Eu entendi que torcer para o Corinthians era um problema, eu larguei aquela droga. Desculpa os corintianos. Talvez você possa dizer, não, eu sei que aquilo era errado, então eu não quero mais fazer. Mas você mantém lembranças daquela época no seu coração. E todas as vezes que aquilo vem, você tem tristeza e você faz questão de manter aquilo. Eu ouvi uma história de um jovem muito simples, pobre, e que ele, quando criança, via o sofrimento dos pais, ele dizia, eu vou juntar o meu dinheirinho e quando eu crescer eu vou construir a melhor casa do mundo, a casa mais linda do mundo para que eu e minha família possamos ter um tempo agradável. E esse moleque começa naquele propósito a trabalhar, e juntava todo o dinheiro. Ele não tinha nada que as pessoas da idade dele tinham, porque o dinheiro dele era para um grande propósito. E esse menino chega aos seus 18 anos, ele tinha o recurso para começar a sua obra. E ele começa a trabalhar, o seu emprego foi melhorando, o dinheiro foi aumentando, e ele vai, até que chega o dia que ele constrói aquela casa linda. Ele olha para tudo aquilo, a mãe e o pai dele bem velhinho, e os pais estavam junto com ele, e ele disse, pai, mãe, nós construímos, agora eu preciso preparar o interior, eu preciso mobiliar. Então começa um trabalho de mobília. Mas aí esse menino lembra de um sofazinho velho, que a avó tinha deixado para a mãe, e que aquilo tinha um valor sentimental muito forte. E a sua mãe, nesse tempo, antes deles mudarem para casa, sentado naquele sofá, a sua mãe tem um mal súbito e morre. E ele olha para aquele sofá e fala, esse sofá é fundamental para a minha vida. Minha avó deu para minha mãe, e nesse sofá a vida da minha mãe foi levada. E ele vai, trabalha, e começa a mobiliar, contrata um arquiteto, um designer de interior, eu nem sei que nome dá para quem faz isso, e ele prepara o interior daquela casa de uma maneira sobrenatural, lindo. E ele diz para aquela mulher, você tem que encaixar esse sofá.
E essa mulher trabalha mesmo contra a vontade dela e encaixa o sofá. E esse menino entrava naquela mansão, no primeiro dia, quando ele entra na mansão, o pai também tinha acabado de morrer, ele entra e fala, o sonho da minha família eu construí, mas eles não estão mais comigo, mas morreram felizes porque eles me viram construir um projeto para mim e para eles. E ele andava pelaquela casa, ele ia na cozinha e dizia, uau, que cozinha linda. Ele ia nos quartos e dizia, uau, que quarto sensacional. Mas ele ia na sala e quando ele chegava, ele olhava aquela sala maravilhosa e ele olhava para aquele sofá. E ele lembrava da mãe que morreu, de um passado de pobreza, de uma vida pesada que talvez nem comida eles tinham para eles. Num lugar lindo e maravilhoso, ele manteve um sofazinho. Que todas as vezes que ele olhava para aquele sofá, a alegria que ele tinha de olhar para as outras coisas eram destruídas, porque ali tinha algo que levava ele a um passado. Talvez você me diga, pastor, mas é pecado ter um sofá velho. Claro que não. Mas é pesado eu manter na minha vida, tudo aquilo que me faz sofrer de novo. Tudo aquilo que me faz voltar para um tempo que eu corri dele. Para um tempo que, desesperado, eu quis sair, eu lutei demais para não estar. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu perdi todos os meus amigos. Era muito difícil os amigos que eu entendia que era amigo. Eles olhavam para mim e diziam, agora você é crente. Agora você não está mais com a gente na roda, na festa, no churrasco. Agora você é crente. Eu falava, eu sou crente, eu não sou doente. E eles não entendiam, eu era crente, eu não podia. Deus falou para mim, vai chegar o bom tempo. Você precisa agora de novo caminho, deixa a bagagem para trás. Com um ano que eu tinha então entendido aquela necessidade, eu não tinha meia dúzia de amigos, eu tinha uma igreja de 5.000 pessoas que olhava para mim e me chamava de amigo todo dia. Eu precisei abrir mão de alguns sofás velhos da minha vida, quem está comigo? Eu precisei abrir mão de alguns sofazinhos que não é pecado, não. Existem coisas na minha e na sua vida que quando Deus lança a capa sobre a sua cabeça, entenda isso, ainda que não seja pecado, precisa ficar para trás. Ainda que não seja nenhum problema, mas precisa ficar na história. Porque senão, todas as vezes que você se deparar com aquilo, você volta para aquele tempo de novo. Você vai voltar para aquele buraco lá atrás, que muitas vezes só machucou o seu coração. Você está comigo ou não? A Bíblia conta a história de Pedro. Para mim, dos apóstolos, ele era o melhor. Só porque ele cortou a orelha do cara. Eu acho um top. Desculpa. Mas Pedro era sensacional. Pedro era um menino empolgado. Eu adoro quando, caminhando com Deus, aparecem os meninos empolgados para andar comigo. Eu acho maravilhoso, porque se eu falar para os caras, nós vamos subir pedra agora sem corda, ele vai lá e sobe junto. Se eu falar, nós vamos fazer um buraco, ele entra e faz um buraco. Os meninos são sensacionais e a história de Pedro é maravilhosa. A Bíblia diz, e você conhece, você pode dar um pulo em Lucas 5 na sua casa, você vê Pedro jogando redes e não pescando e não conseguindo pegar nada. Quando ele de manhã vai lavar as suas redes, aparece um tal Jesus Cristo no caminho dele. Ele diz, e aí, como é que foi a noite? Ele falou, a lua não estava boa, nem peguei. Ele falou, Ele falou, não, leva o barquinho mais para o meio ali, vamos para o largo desse negócio aí, e eu vou falar umas coisas, depois eu vou te dar umas palavras. Não está assim, é a minha tradução, vai perdoando eu. E aí ele chega lá, olha para tudo, Jesus usa então o que ele queria usar, depois ele fala para Pedro, lança a rede ali. Pedro lança a rede, o trem fica louco. A Bíblia diz que enche a rede de peixe, a coisa tão séria que o barco quase afunda, ele chama os sócios dele. Lembra, Eliseu tinha 12 juntas de boi, Pedro tinha um barco, ainda chama os sócios, ele tinha uma empresa. Presta atenção, Deus não chama preguiçoso, Deus não chama pessoas encostadas para a sua obra, Ele sempre vai usar pessoas trabalhadoras. Ele olha para ele e fala assim, chama então o sócio, abençoa a gente, libera os peixes, enche os barcos, e ele olha para aquilo, Pedro se depara com o momento da vida dele, a capa que foi lançada sobre ele, ele diz, eu não tenho condição de amarrar sandálias dos seus pés, eu sou um pecador, um sujo, que só corro atrás de dinheiro, eu não tenho. Aí ele fala, então se acalma, porque de doravante, ou de agora em diante, você vai ser comigo um pescador de almas. A Bíblia diz que Pedro lança as redes na praia e segue a Jesus. Linda essa parte, amém? Fala amém, para parecer que está legal. Amém.
Ele lança a rede, mas a Bíblia não relata nada a respeito dos barcos de Pedro. A Bíblia diz que ele lança a rede na praia e vai. Começa então a caminhada daquele jovem. Ele começa a viver o ministério, aprendendo com Jesus, trocando passos lindos, outros nem tão bonitos assim, acertando muito, em alguns momentos errando demais, falando mais do que deveria, ouvindo menos do que precisava. Chega um momento que começa então a via dolorosa, o momento difícil de Jesus. Jesus, avisando os discípulos que algo aconteceria, esse menino empolgado dizia, não, eu estou pronto até para morrer pelo Senhor. Jesus fala, tá nada. A hora que a casa estiver caindo, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, cabeção. Aí ele olha para Jesus e fala, que tal? Você parece que não me conhece, eu sou pescador, eu sou bruto. Falou, espera só. Mas não deu nega, né? Foi no outro dia, começa a loucura. O galo canta, Pedro nega, Jesus passa por tudo que tem que passar. Pedro olha para aquela situação e diz, poxa vida, ele avisou que eu ia errar. Não sirvo mais para o ministério. Não presto mais. O que Pedro faz? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, as pessoas encontram então com ele dá uma direção, pede que vão para Galiléia e diz, avise os meus discípulos que vão para lá e avise Pedro. Ele faz questão de citar o nome de Pedro separado. Fala, avisa os meus discípulos e a Pedro. E a Bíblia diz que ele indo para o caminho, ele diz para os outros, vai indo aí, que eu tenho que dar uma desviada na rota. E ele vai e encontra Pedro no barco pescando. Pedro vai lá no porto, pega o barquinho de novo e diz, o projeto com Jesus não deu certo, eu vou pescar de novo. E ele volta para aquela vida. Mas da mesma maneira que o sofá não combinava com aquela estrutura daquela mansão maravilhosa que havia combinado, que eles haviam na história que eu te contei, vivido, Pedro não combinava mais com aquele barco. Pastor, como é que você afirma isso? A Bíblia diz que Jesus chega de longe na praia e lança uma palavra. João identifica quem é. E Pedro, quando fala o quê? É ele? Pedro se joga na água e sai desesperado, correndo atrás da grande oportunidade da vida dele. A Bíblia diz que chega diante de Jesus e eu vejo Jesus. E assim eu acredito nesse Jesus todos os dias na minha vida. Porque se não fosse pela graça, eu não sei aonde eu estaria hoje. Ele chega diante de Jesus com muito amor, diz para ele, e aí, tudo certo? Estou tudo certo, tudo bem, que bom que você está vivo. Minha tradução da Bíblia. Que bom que você está vivo, pai. Poxa vida, eu estava preocupado. Jesus olha e fala, amigão, está tudo bem entre nós, tá bom? Você me ama? Ele fala, eu estou até amando. Ele fala, então vai trabalhar, faz aquilo que eu te ensinei há anos atrás. Volta para o caminho. Vai fazer de novo? Ah, mas eu pequei, eu errei. Ele falou, está tudo bem. Essa parte é a minha, tá? A sua parte é continuar seu caminho. Agora, Pedro, ensina para os seus amigos lá em Balneário Camboriú, em 2023, que quando eu passar pelo caminho, que os barcos têm que ser afundados. Senão você vai voltar na primeira crise da sua vida. Ensina para eles naquela manhã que se quando eu passar pela vida deles, eles não pegarem o barco e jogar para o fundo e botar fogo e queimar o gado, tirar tudo aquilo que traz segurança, eles vão acabar voltando, porque para que em mim tenha paz, no mundo você vai ter aflição. E se na primeira aflição você não tiver coragem de encarar, você vai voltar a pescar. Ensina para eles, por favor. Fala com aquele povo lá na igreja de manhã, no domingo. Fala com eles que as carroças precisam ser queimadas, que os barcos precisam ser afundados, que a estrutura que te dá segurança precisa ser destruída, porque existe a única verdadeira estrutura, que a traça não corrói, o ferrugem não vai estragar, que o ladrão não pode roubar, a única estrutura verdadeira vai estar sobre eles. Você tinha que dizer amém agora. Amém. Vai estar. Talvez você não entenda como eu estou querendo dizer, mas é possível que existam alguns barquinhos que ainda estão ancorados no cais da sua vida. Talvez ainda exista alguns barquinhos parados na beira do rio e você dizendo, se der errado aqui, eu volto aqui.
Se aqui não der certo, eu vou para cá. Isso não é vida com Deus. A palavra diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Quem está comigo? Aquele que bota a mão e diz assim, Pai, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o Senhor como meu Senhor. E olha para trás, não é digno do reino de Deus. Olha que loucura que é isso. Não existe plano B para a sua vida, só tem um, e já foi vencido por Jesus. Não existe plano B, só tem um, mas já foi destruído pelo Pai. Toda a hóstia maligna foi destruída para que você viva e viva bem. Agora, algumas decisões não partem de Jesus, Ele já tomou por mim e por você. É nós quem temos que tomar. Nós é quem devemos dizer o que nós vamos fazer de agora em diante da nossa vida. É nós quem devemos dizer se a oportunidade que Ele está me dando vale a pena eu manter algumas coisas ainda que... E aí você vai ter que me perdoar. Porque se você, ouvindo o que eu estou dizendo, de alguma forma isso entra no seu coração e traz tristeza, perdão. Mas você já vem batendo cabeça em barcos ancorados, em arados que não foram queimados, e muita coisa que vai lembrar a tristeza todos os dias. Eu quero ser um pouco mais ousado no que eu vou dizer. Se você veio aqui nessa manhã, não foi escolha sua. Você pode até de alguma maneira ter dito, eu irei. Mas Deus já tinha dito o amém lá em cima. Para que você ouvisse o que Ele queria dizer. E eu acredito que aquele que escuta aquilo que Deus faz e toma uma decisão, vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Agora é preciso entender. Talvez você diga, pastor, eu não vivo em pecado. Eu estou vivendo uma vida até que boa. Eu sou um cara digno, uma mulher digna, eu sou um bom trabalhador. A Bíblia não diz que Eliseu era um pecador. A Bíblia não diz que Eliseu era vagabundo, pelo contrário, ele é encontrado trabalhando. A Bíblia não diz que ele era aquele cara que fica o tempo inteiro dizendo, pobre de mim, que não tenho isso, que não tenho aquilo. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que Deus passa e chama, e lança a capa. E ele olha para aquela estrutura, e era necessário ser assim naquele tempo. Ele olha para aquela estrutura que ele conquistou, e diz, nada disso importa mais. Nada disso é mais importante do que esse momento que eu vou viver. Nada disso. E ele queima. Ele destrói, ele acaba. Tudo que pudesse dar errado no caminho, se ele olhasse para trás, ele ia ver uma via sem nada. Então, ele tinha que ir para lá. Ele só tinha um caminho. Se você puder voltar comigo rápido, e eu acho que não sei como é que está meu tempo, mas se você puder voltar comigo rápido, quando as pessoas saem do Egito, quando o faraó então entende que era para liberar, porque não tinha mais jeito, as pragas já tinham acontecido, eles vão e se deparam com o mar, onde Moisés olha aquele monte de gente com ele, e um mar para atravessar, e havia muitos soldados do faraó que vinham para matá-los. A Bíblia diz que há autoridade nas mãos de Moisés, e com um cajado, ele faz o que era para fazer, e o mar se abre. O povo entra naquele caminho formado por Deus, e a Bíblia diz que naquele momento uma nuvem cobre a parte de trás. Toda a traseira daquele povo, toda a parte que levava aos soldados que vinham, ele cobre com uma nuvem e uma luz começa a iluminar a frente daquele povo. Deus estava dizendo para aquele povo, o que tem atrás não te interessa mais. O que você precisa é olhar para frente. Eu abro uma luz e um caminho para você adiante, e eu bloqueio o seu passado, e é aqui que você vai conseguir a sua vitória. Ele não permite que o povo olhe para os riscos, ele olhe para uma história de prisão de bola no pé. Não, você olha para a liberdade que eu estou traçando para você, e nesse caminho há uma luz, e nunca vai haver escuridão, porque eu estou indo na sua frente. Ele prepara um bom caminho. Eu quero ter ousadia de dizer, o Senhor está preparando, Ele já mexeu, Ele já moveu as águas pela sua vida, e há um caminho perfeito de Deus adiante. O seu passado precisa ficar lá. Você precisa tomar uma decisão hoje a respeito do seu futuro. E o passado é uma via gigantesca. O futuro, não existe cálculo para o tamanho, mas o presente é uma linha pequenininha. E é nesse presente que você define aonde você vai chegar.
Eliseu queima seu gado. Eliseu beija os seus pais. Eliseu acaba com a sua história e vai. E segue. A Bíblia diz que quando ia chegando o final da vida de Elias, Eliseu tinha abandonado os pais. Ele chega em Elias e diz: eu tenho um pedido para te fazer. O meu pedido é que você me dê porção dobrada de tudo que você recebeu. Essa porção não era de poder. Eliseu não tinha coragem de pedir poder. O que Eliseu pediu foi direito de filho. Porque todo filho primogênito, ele tinha direito da herança numa porção dobrada. Eliseu pede porção dobrada porque os pais ele beijou e deixou. Aquele era o pai dele no momento. Aí ele olha e fala: eu só quero uma coisa, porção dobrada. E coincidência ou não, a Bíblia tem catalogado 16 lindos milagres de Elias. E tem 32 milagres sensacionais de Eliseu. Elias, na sua caminhada, o maior profeta, tem 16 milagres catalogados. Coincidência ou não, Eliseu tem 32. A porção vem. Deus preparou algo muito maior para aquele menino, que só almejava ter o que o pai poderia dar para o filho. Talvez você diga para mim assim: pastor, meus desejos são tão simples. Eu não sonho com nada tão grande, eu só queria ter uma família feliz, queria que os meus filhos tivessem sucesso, queria ter uma família. Eu só queria, poder ter dinheiro para comer um lanchinho e não sentir falta depois, não faltar para outras coisas. Talvez você diga: o meu sonho não está relacionado ao que o dinheiro pode dar, mas só em ter paz. E eu afirmo para você que antes de você sonhar, Deus já tinha sonhado tudo isso para você. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz que o primeiro passo de uma boa caminhada com Deus, ele efetua o querer em nós. Ele bota a vontade. Ele colocou em nós a vontade de viver melhor. Agora, para que eu alcance essa vida melhor, algumas decisões são só minhas. Quando o velho Cita me apresentou um caminho, eu podia ter dito para ele: cara, não, eu vou perder muita coisa. Vou ter que abrir mão de muita coisa na minha vida. Eu vou te agradecer aí, brigadão, mas eu vou seguir meu caminho. Eu podia ter dito. Mas lá eu queimei minhas carroças naquele dia. Há poucos anos atrás eu me coloquei diante de uma situação horrível na minha vida e eu precisei tomar algumas decisões. Nessas decisões eu perdi tudo. Tudo que eu construí, em 10 anos eu abri mão e saí com tudo que eu tenho de verdade, que é a minha família e alguns irmãos queridos que andam comigo, que hoje é a minha família. Diante de toda a situação que eu estava vivendo, eu vou confessar meu pecado. Eu olhei para trás algumas vezes. Eu olhei e disse: eu vou voltar a fazer algumas coisas. Mas eu tinha queimado. Não tinha. Eu só tinha uma escolha. Levanta, bate a poeira e vai. Não tinha outra. Porque um dia eu matei o gado. Eu queimei todas as carroças que eu tinha. Se eu tentasse voltar para o passado, eu ia. Mas mais uma vez Deus põe um profeta. Que não precisou mais lançar uma capa, mas dizer para mim: ei, só tem esse caminho, vem que eu te ajudo.
E eu hoje poder estar aqui falando do amor de Deus é porque as carroças foram queimadas na minha história. Minha família no meio de uma situação que eles não precisavam passar. Eles entendiam também que não tinha outra. E na infinita bondade de Deus, eu consigo ver de novo uma luz brilhando na frente. Eu olho para trás, o Senhor já colocou uma nuvem escondendo meu passado. E a graça toma conta de mim. Por isso eu tenho coragem, ousadia de dizer para você, essa manhã precisa ser a manhã de carroças queimadas. Porque o sofrimento depois é muito maior. Se você entender um plano B na sua vida, escute, você vai perder a liberdade de poder viver os grandes milagres que Deus tem preparado para fazer em você e através de você. A vida com Deus, ela fica muito medíocre. Se eu imaginar que Deus está me chamando só para suprir as minhas necessidades. A Bíblia diz que Cristo começa o seu ministério e Ele separa 12 homens. A primeira direção que Ele dá para os 12 homens é falando, vocês estão vendo? Os campos estão brancos. Está faltando os ceifadores. Está faltando trabalhador para a seara. Quando Ele chama Pedro, Ele não engana Pedro. Ele não diz para Pedro, vem aqui que eu vou massagear o seu ego, eu vou te dar tudo que você quer. Ele diz, de agora em diante você é pescador de alma. Pedro não entrou enganado na história. Ele chama a atenção dos discípulos dizendo, tem serviço, tem trabalho, precisa ir. E no trabalho, eu vou acrescentando a sua história. Eu vou colocando os milagres. A Bíblia diz que Ele envia 70. Os 70 voltam encantado. Eles olham e falam, até os demônios fugiram quando a gente chegou. A ousadia de João, e chega em Jesus, diante de um povo que não era tão bom, ele chega em Jesus e fala, o Senhor quer que eu clame para que Deus mande bolas de fogo e acabe com esse povo? Olha o que Deus dá para aqueles meninos que foram rejeitados pelo judaísmo, mas que foram abraçados pela graça. E é essa graça que está aqui nessa manhã. É essa graça que Deus oferece para você. Você pode olhar para mim e dizer, isso não é para mim. E eu vou dizer, que pena. Que pena mesmo. Porque eu não vi nenhuma outra história bíblica que não tenha passado por esse processo. Eu não conheço em todos os anos da minha vida uma pessoa de sucesso com Deus que não tenha que ter afundado barcos, queimado carroças e deixado a história para trás. Eu não conheço. Mas eu conheço pessoas que abrem mão do plano B da sua vida e dizem, eu só tenho uma opção. E Jesus é top, Ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um caminho. Eu sou o caminho para você. Eu sou a verdade para você. Eu sou a vida para você. Um artigo definido. Eu sou o caminho. A Bíblia diz que há 2 caminhos dispostos diante dos nossos olhos. Um caminho largo, com portas largas, e um caminho estreito. Talvez não chame tanta atenção. Mas nesse caminho estreito, é a via que Jesus já caminhou. E as armadilhas, os empecilhos daquele lugar, Ele já venceu para que eu e você pudesse passar naquele lugar. Eu não sei o que você entendeu do que eu quis dizer nessa manhã. Mas o meu desejo é que o Senhor aponte para você algumas carroças que precisam ser queimadas. Alguns barcos que precisam ser afundados para viver o novo tempo que Deus tem para a sua vida. O meu desejo é que você possa olhar para um sofazinho e que talvez signifique muito, mas que te leva a tristezas que você não precisa mais viver.
Entenda que essa bagagem não é mais para você levar no caminho que o Senhor tem para a sua vida. Meu desejo é que você possa olhar para a tua história hoje e dizer: até que eu fui bem, até que eu conquistei, até que eu montei uma estrutura, mas eu tenho um outro caminho que é muito melhor do que esse. A Bíblia diz que um homem, um fazendeiro, na sua luta diária, encontra uma pérola, e a Bíblia chama essa pérola de maior valor. E quando ele está diante daquela pérola, ele olha para tudo que ele tinha e diz: o quê? Essa é a minha verdadeira fortuna. E ele vende tudo que ele tem para poder cuidar dessa pérola, porque ele encontrou o verdadeiro. Talvez você possa pensar assim agora: pastor, você está dizendo que eu vou ter que vender minha casa, queimar meu carro? Você não entendeu nada? Cabeção. Naquele tempo era preciso deixar. Hoje o Senhor pede para você pegar tudo que Ele te deu até os dias de hoje e serve a Deus com tudo isso. Leva tudo que você tem, mas só há um caminho. Traz a sua casa, o seu patrimônio, a sua vida, mas é só um caminho. E que tudo que você construiu na sua vida sirva para que te impulsione para esse caminho. Tudo que você recebeu de Deus suado te ajude a seguir nesse novo caminho. Mas uma decisão precisa ser tomada nessa manhã. Uma resposta você precisa dar para isso que Deus falou ao seu coração. E eu creio num milagre poderoso de Deus que vai acontecer na sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos onde você está. Senhor, mostra para os teus filhos. Traz diante dos olhos. Todas as histórias do passado. Todas as mágoas, as decepções. Toda a culpa pelos pecados que foram vividos. Traz diante dos olhos. Traz quebrando os corações. E da mesma maneira que o Senhor fez com tantos homens na sua palavra, eu clamo como filho do Senhor: faça aqui nessa manhã. Traga perdão. Traga coragem. Traga ousadia. Para abrir mão de tudo que tem sido há anos lutado por esses filhos tão preciosos do Senhor, e dê o bom caminho, mostre o caminho certo, a maneira certa de viver. E em nome de Jesus, que haja uma decisão poderosa nesses corações.